E o hit filme é bom, viu? Hit filme é demais. Caraca, é tipo um Premiere, mas só que gratuito. Gratuito. Que não trava. E você não fica com Uhum. aquela dor na consciência. Então, eu tô abandonando esse negócio de usar programa pirata, sabe? Eu Pior tô que cada é. vez mais no Linux. Eu tô abandonando o Windows. O Linux é maravilhoso. Não, eu só consigo trocar o Windows pelo Mac. Não, velho. Velho, você quer saber, dá pra deixar o Linux com a cara Igual o do Mac. Mac. O poder de personalização do Linux, nenhum tem. Porque Tipo, ele é um sistema operacional de código aberto, como o WordPress. Então você eu tem uma comunidade queria. inteira, assim como o Wikipédia. Por isso que ele é muito melhor, não dá pau, tem muito menos vírus, é muito mais eficiente. Mas no começo o senhor deu rage, não foi? Não, sim, cara, porque você tem que se adaptar, né? É um universo bem diferente. Mas agora eu tô assim, cara, como que eu perdi tanto tempo assim com Windows? Não, professor, quando eu for assim, programador profissional, eu quero comprar um Mac. Eu não tenho necessidade de Mac, não. Mac é muito, sei lá, eu acho muito modinha, cara. Desculpa aí falar pra tu, certo? É o Mas quê? é muito Vamos. modinha. Cidadão. O custo-benefício dele, o cara é um negócio caro pra caramba que você tem em outros computadores. E Você bom? paga, Não, não, bom. você paga, sim, é também pelo preço que você paga, velho. O Pelo negócio é bom. mesmo preço, mas pelo mesmo preço que você usa, que você gasta no Mac, você pode ter um outro sistema operacional, você pode ter uma outra máquina superior. É porque a galera paga pela maçã, pelo status. Eu, como não ligo pro status, eu ando com meia E eu tudo de não ligo cor por status, não. Eu trocada. ligo, eu ligo por velocidade. Então pelo mesmo dinheiro você pode fazer algo melhor do que o Mac. O dinheiro Não, que você ia gastar no Mac, você faz algo melhor. não, na programação. Não, no E- Mac tem um não, simulador de se for na programação é Linux. O É, professor tá Linux. gravando. é Ai, imbatível, não tem mesmo. problema. Isso faz parte da aula. As Não, mas, discussões da aula fazem parte. mas Linux, professor, não tem simulador de, O de, senhor de iOS. sabe. Claro que tem, velho. Todos eles têm. Até o Windows tem. Beleza, beleza. Não É, dá tem pra os alterar a emuladores. cor Tem do os terminal. emuladores. Bom, vamos lá. Antígeno, certo? Então, o antígeno, já Certo. voltando aqui a repetir, né, naquela partezinha que a gente estava falando, o antígeno é uma parte, nem lembro o que eu escrevi, mas vai ser, o sentido é o mesmo. Uma parte do patógeno É uma parte do patógeno capaz de gerar resposta imunológica, imunológica. Imunológicas. capaz de gerar resposta imunológica. Cara, eu só consigo escrever assim meio deitado. Não sei por quê. Ainda mais quando não tem É linha. itálico. Esse daí não é nem itálico, é tortálico mesmo. Total. Subindo a ladeira da pista nova. Então Eu aqui, disse ó, agora não. neste exemplo que eu tô dando, esse exemplo hipotético, este trecho aqui seria o nosso antígeno, certo? Então, nosso sistema imunológico ele vai reconhecer tudo? Não. Ele vai reconhecer apenas o antígeno. Enquanto o vírus, como um todo, é um patógeno, como ele tem um potencial de gerar, ele tem um potencial de provocar uma doença, o que acontece? Quando o macrófago, aquela célula grande, pode ser uma célula dendrítica também, pode ser um neutrófilo, mas eu vou usar a maior parte do tempo macrófago. Quando uma célula fagocitária fagocita o patógeno, esse patógeno ele vai ser destruído lá dentro do macrófago e ele vai ser destruído em pedacinhos. Ele vai ser destruído lá em pedacinhos. Certo? Vou botar aqui. Vai ser isso que vai acontecer. É isso que o patógeno vai acontecer, vai fazer. Vai destruir, né? Ilustrei só 2. Esses pedacinhos vão ser apresentados lá para o linfócito T,
que é o chefão da parada, entendeu? É o cara mesmo, é o grande, o grande crânio aí, é o inteligentão lá, né? Só que é o seu que não é do sistema imunológico. Enfim, né? O linfócito T só que é o seu que não é do sistema imunológico. É o cara, certo? Ele vai analisar esses pedaços e analisando esses pedaços, ele vai construir um anticorpo. Talvez ele possa construir um anticorpo para esse trecho aqui, ó. Deixa eu mudar de cor de novo. Talvez ele possa construir um anticorpo. De repente ele veja que não é um anticorpo eficiente. Talvez ele constrói um anticorpo para esse trecho. Aí ele fala, não, um anticorpo para esse trecho aqui ele é mais funcional, ele foi mais eficiente. Então, o nosso sistema imunológico vai investir, por exemplo, nesse exemplo, fazer um anticorpo a partir deste antígeno. O que é o antígeno? O antígeno também, ele vai se ligar ao anticorpo. Ou melhor, o anticorpo, né? O anticorpo vai se ligar ao antígeno. Por isso que é muito comum a gente chamar essa interação de interação antígeno-anticorpo. Porque o antígeno vai ser usado pelo sistema imunológico para gerar a resposta imunológica. E essa resposta imunológica vai vir, por exemplo, na produção de um anticorpo. Que é agora a coisa que eu quero falar aqui agora, né? Agora eu vou ter que usar as duas essas duas expressões. Então vamos imaginar o seguinte, ó. O anticorpo, em geral, ele é uma estrutura em forma de Y. Ele tem uma fórmula lá de Y, ele não é um Y perfeito, certo? Mas ele lembra um Y. Então ele tem umas estruturas aqui assim. Então eu tenho esse tipo de anticorpo, certo? Aí eu tenho um outro anticorpo aqui, por exemplo. E aqui na ponta dele, ele tem uma outra estrutura, ele é diferente. Nossa, eles são muito parecidos. Mas se você notar aqui propositalmente, eu marquei essas diferenças. Enquanto aqui ele é mais arredondado, aqui ele é mais reto, formando um V. Enquanto aqui ele tem mais uma cara de C, aqui ele tem mais uma cara de V. O que acontece? Esse anticorpo, ele vai se ligar especificamente a um quê? O anticorpo ele vai se ligar a quem? Coloca aí no chat para mim, coloca no chat, coloca no chat. No privado? É no privado. Minha mulher já acertou aqui, ó. Agora ela tá prestando atenção. Coloca aí na privada. Na privada, gente. Ou no privado. É isso aí. Um já respondeu certo. 2 também. 3 também. É isso aí, muito bem. Tá legal. Estamos entendendo a aula então, né? Então estamos entendendo. Legal. Uhum. É isso aí. Então o que vai acontecer? Um antígeno, vamos supor, né? Pegando aquela espícula lá. Eu tenho essas espículas aqui. Circulando lá no meu sangue. E tem uma outra espícula aqui. Eu estou desenhando de maneira bem simplória, certo? Mas eu acho que dá para, acho que vocês já devem ter entendido o que eu quero dizer. Esse anticorpo aqui, vou chamar ele de anticorpo A. E esse outro anticorpo aqui de anticorpo B. Certo? Esse anticorpo A, ele só vai se ligar a quem? Ao antígeno azul ou ao antígeno preto? Azul. Ao azul. Por quê? Porque ele vai se encaixar perfeitamente. E esse mecanismo de encaixe perfeito recebe um nome. Daqui a pouco eu vou perguntar.
É isso aí, já tá manjando aí. Já se ligou. Ah, meu Deus, cadê você? Tá aqui. Certo? E esse antígeno vai se ligar ao anticorpo, ou melhor, o anticorpo vai se ligar a esse antígeno por um mecanismo chamado chave fechadura. Então, agora, clareando o sistema imunológico, e por que é importante a gente ter noção desse vocabulário? Então, por que eu pedi para vocês pesquisarem, para que isso comece a fazer parte do vocabulário de vocês? Porque está tudo conectado, antígeno, anticorpo, patógeno, é uma coisa liga a outra. E a interação entre eles aqui é por interação chave-fechadura, né? Por uma ligação perfeita. Enquanto aqui nesse outro anticorpo, que é um anticorpo para um outro vírus, ou sei lá, uma outra bactéria, né, vai se ligar com esse. Não se daria com outro. Na verdade, né, um anticorpo, de maneira real, ele não vai se ligar assim. Ele, na verdade, ele vai se ligar assim, né? Ó. Vou desenhar aqui novamente um vírus. Desenhar de uma cor só. Você tem esse vírus aqui. Desenhar dois vírus. Dois patógenos, desculpe. Então, você tem esse vírus com esse antígeno. Tá bem exageradão, certo? O importante aqui não é ser bonito. O importante aqui é entender o mecanismo. Então, esse anticorpo, ele vai funcionar certo? O desenho é lindo demais mesmo, não fiquem avechados, não. Eu sei que eu desenho maravilhosamente bem. Vai ser por interação chave-fechadura. Esse outro anticorpo aqui, ó, não vai dar certo. Por quê? Provavelmente ele funciona com outro patógeno. Ele é um anticorpo para outro patógeno. Faz de conta, esse daqui é um vírus da catapora, né? E você vai ter que ter um anticorpo para o vírus da catapora. Enquanto o anticorpo para o vírus da gripe não vai funcionar no vírus da catapora. Ah, mas eu tô cheio de anticorpo. Nossa, eu tô cheio de anticorpo do vírus da gripe. Né? Não vai adiantar nada pro vírus da catapora. Ah, mas eu já peguei gripe uma ruma de vezes. Nossa, eu já peguei dengue, que eu sou só a dengue, que eu sou até dengoso, de tanto que eu peguei dengue, é dengo. Mano, não vou pegar coronavírus de jeito nenhum, não, velho. Não tem nada a ver, porque o anticorpo que tu tem é pra dengoso, é pra dengue, não é. Inclusive a dengue tem 4 tipos, tá? Então, se você pegar um tipo de dengue, como são 4 tipos de dengue, né? Aí as pessoas falam, ah, mas eu já peguei mais de uma vez. É porque a dengue são 4 tipos. Então, se você pegou a dengue do tipo 1 e aí depois entra em contato com a dengue do tipo 2, dançou neném, vai ficar dengoso de novo, né? Não tem jeito. Então, essa interação antígeno, então a interação, né, agora aqui, a interação antígeno anticorpo a interação antígeno-anticorpo se dá por ligação chave fechadura. Mano, esse tipo de interação no nosso organismo é fundamental. Não é só para anticorpo, não. Não é só para anticorpo. É para tudo. Toda a comunicação celular, tudo que as suas células recebem, seja anticorpo, seja proteína, seja hormônio, tudo isso é feito por ligação chave-fechadura. E aí agora é neste momento que eu quero passar um vídeo, porque quem faz essa interação, a maior parte das coisas que fazem a nossa interação chave-fechadura é a membrana das nossas células. Eu mostrei isso logo no começo do ano, quando eu falei lá da membrana. A membrana das nossas células é lotada de proteína, sabe? Se a gente pudesse ser um serzinho muito pequenininho, tão pequenininho, que a gente pudesse andar em cima da membrana da célula, a gente ia ver uma ruma de proteína diferente. E cada proteína daquela
vai funcionar como um mecanismo chave-fechadura. Talvez uma proteína vai permitir vai se ligar com a insulina, outra proteína vai se ligar com a adrenalina, tudo isso você já ouviu falar. Uma outra proteína vai se ligar, por exemplo, com a testosterona, né? Eu estou dando alguns, eu tô tentando escolher alguns que você já deve ter ouvido falar. Testosterona, você já ouviu falar da testosterona? Que é um hormônio. Não, Testosterona é um hormônio masculino, porém as mulheres também produzem testosterona em menor quantidade que os homens. Mas são todos hormônios, todos eles vão se ligar na célula por mecanismo chave-fechadura na membrana. Então aqui eu vou mostrar um videozinho, deixa eu só ligar o vídeo. Porque tem que compartilhar, não dá para separar um pré-compartilhamento, porque o Zoom é todo coisado, sabe? Aí você vai compartilhar aí depois você compartilha, aí eles pedem para você parar. Bom. A frescura. Eita, agora eu preciso do celular para ver se vocês estão vendo. Só dá power aqui. Só um momentinho, gente. Tô vendo o Windows, viu? Não, esse celular que eu tô usando é Windows. O Windows. Mas tava melhor que o outro que o senhor tava, que só faltava ficar só a tela. Mas eu nunca usei o Linux pro Zoom. Você nunca usou? Nunca. Eu uso ele só pro WhatsApp web. Pronto. Aí tá fraco. Não, eu só vou usar o Windows o Linux para coisas especiais aqui, entendeu? Seu programa Esse daqui eu uso para tudo que é qual? porcaria. Eu uso para meus sites. Basicamente. Eu programo por diversão, tá ligado? Eu tô sem fazer nada, eu pego e vou programando no site. Rapaz, tu ainda não programa não. Para de dizer besteira, viu? Eu tô entrando fazendo... em um curso de JavaScript, React Native, né, na verdade. Bom, vamos lá. Aí isso sim é programação. Java é. JavaScript é. React Native é baseado em JavaScript. Agora é uma vida, baseado não, você é estudar. feito de JavaScript. Hã? Agora é uma vida, hein? Uhum. Integer, variável. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Bom, JavaScript é difícil? Cara, toda linguagem de programação é embaçada. É que nem aprender violão, entendeu? Mais ou menos isso. Tem gente que toca mais ou menos, tem gente que toca pra caramba. Programação é assim. Tem gente que programa pra caramba, tem gente que vai tocar umas 2 músicas só. Caraca. É mais ou menos assim que funciona a programação. Vou aprender Python. Tem gente que só consegue fazer 2 mais 2, 3 mais 3 em programação. E tem gente que faz um monte de coisa, né? Então, São os craques, os fera. Houve um garoto de 10 anos aprendendo Python. Então, é a mesma coisa. Python, assim, Python, vamos supor, enquanto eu tô, tocar violão e tocar piano. Então, você tem que aprender coisas diferentes. A lógica é a mesma, a estrutura é a mesma. Bom, vamos lá. Esse é o vídeo que eu quero mostrar, não é? Nossa, mano, só dá pau esse negócio, me dá uma raiva. Ele não mostra a tela que eu quero mostrar. Aí eu tenho que abrir um por um, cara, eu não acredito. Calma aí. Deixa eu compartilhar aqui, porque tem hora que ele vai, que é uma beleza, tem hora que ele não vai de jeito nenhum. Você prefere o Sigeduc? Não, o Sigeduc não dá. O Sigeduc trava tudo, cara. O Zoom, cara, é o menos pior. É o menos pior? Não, eu falo isso do Zoom, mas olha só, a gente tem umas coisas que dá pra fazer no Zoom que não dá pra fazer na sala de aula. Então tem que olhar pro lado positivo também. Por exemplo, apresentar esse vídeo assim, com essa facilidade, mesmo travando, é muito ruim na sala de aula. Professor, o senhor, por causa do senhor, agora todo site que eu abro, eu dou Ctrl U.
Eu já faço isso faz tempo. Procura lá, quando você quiser saber que é WP, coloca assim, WP-contents. Aí você descobre se o site é WordPress ou não. Bom, vamos lá, deixa eu ver. Ó, na minha tela já tá o vídeo, na tela de vocês ainda não tá, né? Tá não, tá não. Não. Na minha tela tá o Francisco. Parece que aqui é Francisco. Tá o Francisco congelado aqui. É, pra mim também. Oxi. Feia. Ô, coisa feia. Ai, bora, meu filho. Vai, vamos facilitar isso. Que manda, filho. A cara que tu tá. Pelo amor de Deus. Agora tá uma tela preta aqui pra mim. Então, vou parar o compartilhamento, porque quando é assim... E agora? O senhor vai descrevendo o vídeo. Eu não quero que vocês vejam. Ó, apareceu. Então, voltando. A gente vai olhar agora a superfície de uma célula. Ou seja, a membrana. Imagina assim que você é um ser muito pequeno, que a gente está andando em cima de uma membrana, certo? De uma célula. Todos esses negocinhos, olha lá, interação chave-fechadura. Tudo isso é proteína. Interação chave-fechadura. Interação chave-fechadura. Isso é interação chave-fechadura. Então você tem, por exemplo, várias proteínas de diferentes tipos. Aqui eu tenho uma proteína de um tipo, lá no fundo eu tenho uma outra proteína de outro tipo, aqui eu tenho uma outra proteína de outro tipo aqui, ó. Aqui eu tenho outra. Cada uma dessas daqui vai reconhecer algo diferente. Pode ser que uma delas vai reconhecer a insulina. O que a insulina vai fazer? Vai permitir que o açúcar entre dentro da célula. Outra pode ser para adrenalina. Enfim, existem milhões. Como é que eles descobrem a estrutura da célula ou do vírus? Análise química, análise microscópica, muito estudo. Existe uma comunidade inteira estudando. Então, você tem um cara lá para estudar isso. Às vezes, esse cara está trabalhando 12 horas por dia para tentar identificar um elemento químico dessa chave fechadura, entendeu? Então, é um trabalho... Parece, a gente vê em vídeo assim, dessa maneira mais emocionante, papo, e a gente acha que é uma coisa assim, nossa, que simplicidade, nossa, que coisa fácil, e acha que não é. E, cara, é um trabalho insano. É um trabalho de muita leitura de dados. Então, os caras lêem muito dados, eles usam Você fala por experiência, né? Vários mecanismos. Tem uma máquina chamada eletroforese. Você tem um ponto positivo, um ponto negativo. Então, primeiro, ele separa todas aquelas proteínas que são majoritariamente positiva e depois as proteínas majoritariamente negativas. Então eles vão separando, vão tentando separar até que sobre só uma coisa. E aí a partir dessas coisinhas eles vão tentando analisar, tanto no microscópio como quimicamente, certo? Então é um baita de um trabalhão até que a gente chega nesse ponto que a gente acumula conhecimento de vários cientistas diferentes, né, de vários cantos do mundo diferente, a gente acumula conhecimento, acumula, e aí a gente consegue ter uma visão geral da coisa. Inclusive, aí a gente pode montar uma representação onde a gente pode entender melhor como isso tudo está acontecendo. Né? Mas as cores, assim, são assim Não, mesmo? As cores, na verdade, elas são ilustrativas, para a gente poder entender. Né? Elas não são dessa maneira como tá aí. Possivelmente eles têm cores, certo? Mas como eles acontecem num ambiente escuro, não teria como ver. Mas quando eles são estimulados, eles podem ter uma coloração, né? Como, por exemplo, o caso da hemoglobina. A hemoglobina tem a cor vermelha, e ela que dá a coloração vermelha para o sangue. É uma molécula que tem uma cor avermelhada, e ela acaba dando essa cor para o sangue. Certo? A gente tem uma outra molécula chamada bilirrubina, que eu até falei para vocês já. Essa bilirrubina, ela dá uma cor amarelada. Às vezes uma pessoa, um bebê, quando tem icterícia, quando eu falei lá de hepatite, né, ele vai produzir muito essa molécula chamada bilirrubina e ela tem essa cor amarelada. Então, as moléculas, elas têm cores, certo? Nesse caso aqui, essa cor é uma ilustração. Mas o formato é bem parecido ao real, certo? É um formato. Isso daqui, por exemplo, cada bolinha dessa daqui que vocês estão vendo é uma molécula de lipídio. É um lipídio, é uma gordura, é uma gordurinha.
Cada moléculazinha dessa. E essa outra aqui, ó, é uma proteína formada por aminoácidos. Então, só para ilustrar, o vírus, ele se liga a uma dessas proteínas aqui, pelo mecanismo chave-fechadura. E o que o vírus tem? Ele tem uma chave falsa. Então, a célula, quando ela recebe o vírus, ela, na verdade, está achando que está recebendo outra coisa. Ela está achando que está recebendo, sei lá, um hormônio, né? Uma insulina da vida, alguma coisa que seja ali, que é para entrar ali mesmo. Então o vírus ele tem uma chave falsa e através dessa chave falsa ele consegue entrar na célula, ele consegue iniciar o processo de infecção, certo? Tá aí, este é o chamado mecanismo chave-fechadura que acontece em todas as células. Mano, você tem aí aproximadamente 60 trilhões de células. Todas essas 60 trilhões de células têm milhões de Essa é a receptores. quantidade de estrelas no céu? Não, cada uma célula, uma média, né? Estou colocando uma média aí, mas um adulto tem em média aí uns 60 trilhões de células. E cada uma única célula, são 60 trilhões, hein? Cada uma única célula tem milhões de possíveis interações chave-fechadura. Então, só para a gente ter uma noção da complexidade da coisa, né, da bagaça toda aí, de como que é toda essa bagaça aí, certo? Gente, eu falei dos termos principais aí, certo? Não vou falar de fagócitos, tô careca aí já de falar. Não vou falar de linfócitos também, isso daí vocês, né? Ainda bem que você usou, né, professor? Tipo, porque tem gente que não gosta, tá ligado? Mano, se eu não gostar, eu vou me zoar. Paulina, o que mais aí tá faltando? Fala mais termos aí, coloca aí no privado. Vai lendo aí pra mim, por favor, se vocês puderem. Tá. Pode falar ou pode colocar no privado? Pode falar, não, pode falar. Tem o anticorpo. Já foi falado, não, antígenos, já foi falado. Tem o leucocitos. Já foi, leucócitos, olha o acento, leucócitos. Cadê? Não. Isso faz toda a diferença. Tá, peraí. Aqui. Tem a histamina. Histamina, não vou... Macrófago. Macrófago, vai, continua, bora. Tem o Vai. linfonodos. Tem fagocitose. Já vai, bora. Vai falando. Fagocitos. Vai mais rápido, fala mais rápido aí. Linfocitos. Linfócitos, olha os acentos. Patógenos. Anticorpos. Mecanismo. Travou aí. Chave fechadura. O que mais? Alguém ajuda aí. Só que eu já não passei, só que eu ainda não expliquei. Tá. Então acho que é isso, certo? Eram as principais, esses conceitos que eu passei hoje agora, né? Que é patógeno, antígeno, anticorpo e o mecanismo chave-fechadura são muito importantes para a gente poder ter aí, então, agora uma boa base para a gente seguir em frente com o sistema imunológico, certo? Não preciso nem dizer que vai cair na prova. Linfócitos e fagócitos também são coisas importantes. Você tá falando aí sem mexer a boca. Tem outro termo aí que eu acho que eu não expliquei, rapidinho aqui, que também é um termo importante. Mas é que eu vou falar, eu vou me repetir dele. São dois. Imunidade. O próprio termo imunidade, né? Eu vou falar também. Mas bem resumidamente, a gente adquire imunidade quando a gente, para uma certa doença, para um certo patógeno, quando a gente adquire a habilidade de produzir anticorpo para aquele patógeno, ou melhor, para aquele antígeno, desculpa, né? O que é eu tenho imunidade? Ou seja, quando você fala eu tenho imunidade para o coronavírus, significa o seguinte, eu tenho uma capacidade de produzir, eu tenho anticorpos já produzidos para o coronavírus. Então, dois tipos de imunidades principais. Imunidade
inata. É importante esses dois termos, hein? Imunidade específica. Inata também é chamada de inespecífica. Vamos lá. O anticorpo, lembra? Pelo que a gente já estudou, vocês acham que o anticorpo é uma resposta específica ou inespecífica? É para responder ou pelo chat? Responde aí mesmo. O que você acha? Falando. É específica. Específica. Vocês viram que ele se liga por mecanismo chave-fechadura? Que um anticorpo ele só vai funcionar com um antígeno? Ou seja, Uhum. ele funciona especificamente para aquele antígeno. Então, a imunidade específica é aquela em que tem anticorpo. E também aquelas células citotóxicas. É mais difícil entender a célula citotóxica, mas o processo da fabricação de célula citotóxica é muito parecido com o anticorpo. Só que aqui a gente produz um anticorpo e aqui a gente produz uma célula inteira. Citotóxica. E a inespecífica é aquela que vai tratar de todo mundo. Por exemplo, um macrófago. Um macrófago, ele não precisa ter uma chave específica, não. Ele viu uma bactéria ali, ele vai sair englobando. Ah, é uma bactéria da tuberculose? Vem cá, neném, que eu vou te comer, você vai ser fagocitada por mim. É uma bactéria lá do tétano? Ah, vem cá que eu vou fazer a fagocitose em você, certo? Ela não tá nem aí, é inespecífico, ela não é específica, certo? Qual das duas vocês acham que é mais eficiente? A imunidade inata ou a imunidade específica? Inata. Específica. A específica. Porque a específica, você já tem um grau, né, de acerto ali. A inata não. Ah, mas o macrófago ele faz bem? Faz. Mas ele não dá conta de tudo. Ele não tem, ele não sabe o ponto fraco do vírus. Ele vai sair fagocitando. Mas, em boa parte das vezes, não funciona. Ou aquilo tudo não é suficiente. Para boa parte das doenças, a imunidade inata ou inespecífica não é suficiente. A gente vai precisar entrar numa fase em que a gente vai precisar produzir anticorpo. Claro, tem certos tipos de doença, por exemplo, quando entra uma farpa no nosso dedo, a imunidade inata ou inespecífica já é suficiente para combater, mas tem certo tipo de doenças que não. Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui, ó. Professor, o senhor Oi. acredita na teoria que as bactérias e os vírus, eles vieram de meteoros? Olha, não é uma teoria, é uma hipótese, certo? É chamada panspermia. Das bactérias, provavelmente sim. O dos vírus, os vírus eles são mais novos do que as bactérias, né? Pode ser, existe essa possibilidade. Até porque já foram encontrados fósseis de bactérias em meteoro, cara. É uma coisa muito bizarra. Fósseis Fósseis. de bactérias. Agora, existem vários indicativos de que esteja no meteoro, mas que poderia ter se contaminado aqui. Mas isso não foi conseguido ser identificado. Vários estudos apontam que aquilo pode ter sido do próprio meteoro. Então isso torna a coisa muito mais bizarra, né? De que a origem da vida na Terra pode ter surgido fora da Terra. Bom, eu acredito que deva ter vida, pelo menos microscópica, aqui no nosso sistema solar mesmo. Bom, vamos lá. Mas o senhor acha que, tipo, pra gente ter se formado das bactérias, a gente passou por uma evolução assim? É um processo muito longo, não é um processo do dia para a noite, não é uma coisa assim, né? Eu vejo gente falando, eu não vejo nenhum macaco virando ser humano, não tem nada a ver, evolução não trata assim. Inclusive eu expliquei de forma bem resumida de como que se dava o processo de evolução numa aula, que eu desenhei uma bolinha, lembra? Uhum. Eu desenhei uma bolinha, depois eu faço isso de novo, mas vamos concentrar aqui, rapidinho. Bom, a imunidade inata, olha lá, imunidade inata, que é aquela inespecífica, é feito pelas células fagocitárias. Enquanto a imunidade específica é feita pelos linfócitos.
Pode falar aí pro papai e pra mamãe, sabe? Os linfócitos do sistema imunológico é aquele grupo que só quer ser o que não é, sabe? Os linfócitos, nossa, não é linfócito, né? Eles são específicos. Aí eles são a parte chique do sistema imunológico. Aí o linfócito só quer ser o que não é. Aí é porque não sei o que, eu faço anticorpo, aí eu faço célula citotóxica, aí eu consigo lá me ligar muito especificamente, consigo fazer o mecanismo chave fechadura, o macrófago não consegue. E o macrófago, você come ainda? Ai, nossa, não creio, credo. Aí você é linfócito, só quer ser o que não é, só porque você consegue fazer anticorpo, só porque você consegue, mas o linfócito, se não fosse eu entregar lá os antígenos para você, você também não fazia, aí os anticorpos não, tá? Então não vem não. Bom, uma brincadeirinha isso, mas que tem a ver do que a gente está falando, certo? Entenderam aí, galera? Yes! Tá ficando claro aí como é o funcionamento do sistema imunológico? Então, beleza. É isso aí. Tchau pra vocês. A gente se vê na próxima. A aula já vai cair mesmo, né? Hoje foi. Vamos ficar aí esse último 1 minuto. Não, como que você fica. A gente fica batendo muito papo furado, a aula vai longe, né?